Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Vamos por parte aqui. Irmãos, a gente for analisar o contexto, a gente vê que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, porque Paulo fala e cita ele como o médico amado. Então, isso aí é consenso geral de quem estuda a palavra. Todos falam, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, um livro só. E aí dividiu-se esse livro, ficou Lucas e Atos dos Apóstolos. E aqui Lucas começa falando que ele fez o primeiro tratado, o primeiro livro que ele escreveu, que é o de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Por quê, irmão? Porque a fé sem obra é morta. Não adianta você aprender e não colocar em prática. Então aqui nós vemos fazer e ensinar. Jesus normalmente chegava, ele ensinava, ele pregava, daqui a pouco ele estava curando, libertando as pessoas, fazendo milagre, sempre as duas coisas andando juntas, sempre a ação e a fé. Amém? Amém. Então aqui Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja. Ou seja, a igreja, o livro da história da igreja, ele já começa falando de fé e obra, de você fazer, não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, já começa falando do ministério de Jesus, de ensinar e agir conforme a palavra de Deus. Ou seja, a igreja parada é água parada. Igreja que não se movimenta, que não age, não tem atitude, que nem prega, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Irmão, amém? Terminou a palavra, vamos orar para Deus curar. Aleluia, Deus. Imporá a mão nos enfermos, eles serão curados. Aí, amém? Acabou a palavra, irmão. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Deus abençoa a todos, leva embora? Não. Fé e obra, fazer e ensinar. Então você vai recebendo uma coisa que sempre eu fiz quando eu me converti, foi ir aprendendo a palavra e colocando ela em prática na minha vida. Sempre eu falei: meu Deus, mas isso aqui está errado na minha vida, está errado, eu preciso melhorar, eu preciso viver essa palavra. Nossa, eu estou falhando nisso aqui. Isso foi me dando vitórias na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha família. E a igreja não são essas quatro paredes. A igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. A igreja é eu e você. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então nós temos que aprender e agir conforme nós aprendemos. Senão de nada adianta, irmão. Eu conheço pessoa que está há 30 anos na igreja, está estacionada. Pensa que ir para a igreja é ir para a igreja. Não, você tem que ir para a igreja. Você tem que adorar a Deus em espírito e verdade. Você tem que abrir os teus ouvidos e se ligar na fiação para ouvir a palavra. Depois aquela palavra você tem que levá-la para a tua casa, no teu coração, e começar a deixar aquela palavra te limpar. Começar a deixar aquela palavra te moldar. Começar a deixar a palavra estar em você, porque Jesus falou: se vós estiverdes em mim, mas a minha palavra não estiveres em vós, aí não tem jeito. Mas se vós estiverdes em mim, você está nele, você vem para a igreja, você toma a ceia,
você louva, mas você tem que deixar a palavra dele estar em nós. E às vezes, irmão, é uma coisinha boba, uma coisinha mínima, um detalhe, que você precisa largar, abrir mão, que você precisa fechar uma brecha, que você precisa melhorar, que você precisa pôr em prática, fazer o que você não está fazendo, que você precisa se esforçar mais. E para isso eu tenho ensinado aqui que o fardo do Senhor é leve. Irmão, irmãs, o que Deus quer de vocês não é mais do que vocês podem suportar ou fazer para Ele. O fardo do Senhor é leve. Então, irmão, igreja é a palavra em ação. E até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido apresentou vivo. Ele deu mandamento pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos poderia se chamar Atos do Espírito Santo. É o livro que mais fala do Espírito Santo, ou seja, a igreja que está operando na face da terra é o Espírito Santo. Nós tivemos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, 3 anos e meio, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós tivemos os profetas do Pai, nós tivemos o profeta do Filho, João, e hoje nós temos os profetas do Espírito Santo, o tempo da graça. Por isso que fala, os profetas e a lei vieram até João. Agora estamos com os profetas da graça, não é mais da lei. A Bíblia fala que Jesus foi o apóstolo do Pai. Os 12 apóstolos que ele escolheu foram os apóstolos do Filho, ele escolheu. E nós somos os que estão fazendo uma obra apostólica hoje. Não digo nós, os que estão fazendo uma obra apostólica hoje são os apóstolos do Espírito Santo. Então quem está atuando na igreja é o Espírito Santo. Quando nós oramos, quem cura é o Espírito Santo. Quando nós falamos em nome de Jesus seja curado, o Espírito Santo, através do poder que tem o nome de Jesus, ele cura, ele liberta, ele opera. E ele é um pouco falado. O que a palavra diz? João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Crente que fica falando, eu faço, cuidado. Quem tem o Espírito Santo não fica falando de si mesmo. O Espírito Santo ele dá glória a Jesus. Ele me glorificará, diz o 14. Amém, meus irmãos? Porque eu fiz 10 cursos, porque eu falo hebraico, porque eu faço a obra, porque eu sou um homem de oração, porque eu jejuo 3 vezes ao dia, igual o fariseu falava lá, 2 vezes por semana. Cuidado! Mas ele orou e expulsou o demônio. Não quer dizer que ele é cheio do Espírito Santo, não. Ele pode ter o dom de libertação. Ele tem fé e ele sabe que se ele impor a mão, o demônio tem que sujeitar. Mas ser cheio do Espírito Santo, a pessoa da glória é Jesus. Por isso que você não vê ninguém ficar glorificando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele cura para as pessoas glorificar Jesus. O Espírito Santo liberta para as pessoas glorificarem a Cristo. O Espírito Santo alcança as almas quando nós pregamos. O Espírito Santo vai lá no coração, na mente da pessoa, e a pessoa vai ali entendendo, e ali daqui a pouco ela vê as escamas caem dos olhos, ela fala: meu Deus, eu preciso desse Jesus. É o Espírito Santo que opera para a glória do Pai. Você vai ouvir eu falar muito, eu preciso orar mais. Você vai ouvir o pastor Aristides falar. Você vai ouvir muito o pastor Aristides falar: eu preciso fazer mais a obra. Você vai ouvir também. Amém? Já ouviram, né? De vez em quando você vai ouvir. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso fazer mais. Pelo que Jesus fez por mim, sem eu merecer, tudo que eu faço não é nada. Então, quem tem o Espírito Santo não fala de si mesmo.
ele fala de Jesus. Ele dá glória para Jesus. Isso, uma igreja que tem o Espírito Santo na frente, é uma igreja que glorifica Jesus, que adora Jesus, que louva Jesus. Amém? E Atos é o livro do Espírito Santo. 70 vezes é falado o Espírito Santo no livro de Atos. Ou seja, quem está atuando na igreja é o Espírito Santo de Deus, pela fé que nós temos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos queridos. E aí, irmãos, olha que interessante, né? Então começou a história da igreja, nós vimos que a fé e a obra tem que andar junto, a nossa vida tem que ser assim. Por quê? Porque, irmão, nós somos a igreja. Você é a igreja. E, continuando, aqueles, pois, que haviam se reunido, versículo 6, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Só aqui já falou do Espírito Santo 2 vezes. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus falando ali, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus padeceu, Jesus está orientando os discípulos, e eles estão preocupados com o que, irmão? Com as coisas terrenas. Ele estava preocupado: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel agora? Porque Israel estava sem Estado, sem governo político. Israel estava sem o ofício sacerdotal sendo exercido. Israel estava debaixo do domínio de Roma. Quem estava mandando ali era Roma. E eles questionam: Senhor, mas o Senhor vai dar vitória, não vai conseguir vencer os romanos? Você vai conseguir restaurar o Estado de Israel? Jesus falou: não cabe a vocês querer saber disso, irmão. Larga o material, buscai primeiramente o reino de... E Jesus não gostou muito da resposta que ele deu. Ele falou: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele foi meio duro na resposta. Irmão, ele está falando do Espírito Santo, da obra, e eles estão ali: mas não quer os romanos, que romano, irmão? Olha a guerra aí, olha a pandemia aí. Se nós ficar olhando para os problemas, se nós ficar olhando para a nação, se nós ficar olhando para as picuinhas, se nós ficar olhando para essas coisas, irmão, nós vai deixar o reino de Deus do lado. Isso é tudo cumprimento da palavra. E ele falou o quê? Não cabe a vós querer saber, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus sai tudo do material ali e vai para o espiritual de novo. Amém, irmão? Sabe se algo que você precisa? Sabe se algo que você almeja? Sabe esse sonho que você tem no coração? Sabe se algo que é impossível, que você perdeu, que o inimigo roubou? Deus vira cativeiro, Deus restaura, Deus restitui. Pastor, então o que eu preciso fazer? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Você está falando ali de material, de veste, de comida, de necessidades que nós precisamos aqui na terra, Ele vai suprir. Nunca fiquei pensando: preciso do carro, comprar carro, e casa, e terreno no interior, e casa não sei aonde. Meu foco é fazer a obra. Há 17 anos que eu determinei buscar primeiro o reino de Deus. Se eu não tivesse determinado, irmão, eu já estava afastado do caminho do Senhor. Porque se você não falar: eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ir para o culto, isso tem que ser prioridade na minha vida, mais cedo ou mais tarde você cai. Se eu, que sempre priorizei, irmão, teve momentos que eu quase caí da graça. Imagina se eu colocasse a minha vida profissional acima do reino de Deus, se eu colocasse a minha família acima do reino de Deus, os meus problemas acima do reino de Deus, se eu deixasse de vir o culto por causa que eu briguei com a minha esposa, se eu deixasse de vir o culto por causa que eu briguei com meus filhos, se eu deixasse de vir o culto porque eu estou com um pouquinho de dor, se eu deixasse de vir o culto porque eu estou cansado, se eu deixasse de vir ao culto ou de orar por causa de luta,
Irmão, quando acalma as coisas que para a luta, você fala, ixi, você já fica preocupado. Você fala, alguma coisa vai acontecer. Irmão, olha o povo de Israel. É guerra, faz 2.000 anos, 3.000 anos em guerra. Então nós temos que batalhar, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta nós vence na obediência. E não é difícil, irmão. E Deus não quer mais do que você possa suportar, não. Só que se o mínimo nós não fizermos, irmão, como é que nós vamos vencer? Se nós não fazer o mínimo para Jesus, como é que nós vamos vencer? Não tem como, porque Ele fez um sacrifício muito maior por nós. O sacrifício que nós fazemos não chega aos pés do sacrifício que Deus fez, que Jesus fez. É imensurável. Muito mais cansado Ele estava e não desistiu de nós. Com muito mais dor Ele estava, não desistiu de nós. Muito mais humilhado Ele foi e não desistiu de nós. Material Ele não tinha nada. Falou, eu vou te seguir. Ele falou, eu não tenho um travesseiro, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Você quer me seguir? Eu não tenho nada para te oferecer material. Mas Ele tinha algo com o dinheiro no compro, que é a salvação da nossa alma. Então a igreja tem que desligar um pouco dessa terra. Irmão, é o que eu falo, lá fora nós temos nosso problema. Mas quando a gente entra das portas para dentro, irmão, nós entramos aqui confiando no Deus que faz a obra, no Deus que liberta, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que faz milagre, no Deus que abre mar, no Deus que deu uma muralha. E aí nós adoramos, independente do que nós estamos passando lá fora. Porque se nós ficar aqui ligados lá nos problemas, igual os apóstolos aqui estavam, nós vai levar uma bronca da palavra, igual Jesus deu neles. Não cabe a você querer saber disso. Não cabe a nós, irmão, querer ficar sabendo de certas coisas. Cabe a nós confiar em Deus e obedecer a palavra dele. E ele fala, no 4 ele fala que esperasse a promessa do Pai, né? E estando eles determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Deus tem tanta promessa na sua vida, irmão. Faz assim com a mão assim. Faz assim, irmão. Deus tem tanta promessa na tua vida. Nossa, Deus tem tanta promessa na tua vida. Mas tem que esperar. Tem que esperar. Pastor, quanto tempo? Eu não sei. Eu tenho certeza de uma coisa. Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Em Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Oh Deus, nos dá essa força. Então que espere as suas promessas em Deus, porque aos poucos vai ter ano que você vai receber 2, vai ter ano que você não vai receber nenhuma, vai ter ano que você vai receber 5. É muita promessa, irmão. Verdade. Deus tem promessa de dar livramento. Ele acampa anjo ao redor dos que o ama. Essa promessa alcança nós todo dia. Verdade. Deus tem promessa de salvar nossa casa. Deus tem promessa, irmão, de onde nós colocar a mão prosperar. Deus tem promessa de restaurar o que o diabo tirou de você, igual ele fez com Jó. Mas toda promessa nós temos uma condição: obedecer a palavra dele. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Bíblia ela tem muitos mistérios, muita simbologia. Certa vez, Moisés foi subir o monte Sinai, e ele deixou Ur e Arão responsável.
E ele subiu e falou: espera que eu vou voltar. Igual Jesus, subiu falando: eu vou voltar. Aí passou um dia nada, uma semana nada, 2 semanas nada, 40 dias nada. E o povo é terrível para esperar. O povo quer as coisas para ontem. Quando Jesus subiu, apareceu 2 varões e falou para eles: por que vocês estão olhando para o alto? Vamos marchar que ele vai voltar. E quando Moisés subiu, ele deixou 2 varões responsáveis ali para orientar o povo, Ur e Arão. Só que a demora fez o povo pressionar eles e eles cederam. E depois de 40 dias, quando achavam que Moisés estava morto, que tinham feito um bezerro, quem que apareceu? E assim é o povo hoje. Tudo está mostrando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantos nessa pandemia morreu sem salvação? Quantos nessa pandemia morreu? Eu vi na televisão que 6 milhões de pessoas morreram. Eu não estou para julgar nenhuma. Nem você não vai ver nunca julgar alguém com relação à salvação. Estou fazendo um questionamento. Quantos que morreram desses 6 milhões que estavam afastados do Senhor, de repente caiu em coma, entubado e não conseguiu reconciliar? Que um mês antes pessoas fizeram apelo, uma semana antes pessoas falaram de Jesus para eles. Olha essa guerra. Quantos que já morreram lá, que será que estava afastado lá? Não sei, irmão. Eu não sei, é um questionamento. Mas tudo está nos mostrando, Jesus está voltando, mas a demora, o passar do tempo está fazendo muitos desistir, muitos parar, muitos achar que é brincadeira, assim como foi com Moisés. Mas Moisés voltou, irmão. E aqueles que se rebelaram, irmão, pagaram um alto preço, não entraram na terra prometida e pereceram. Então, irmão, que nós venhamos saber esperar. Amém, meus irmãos? Promessa, pastor, lê em 2 Pedro, só para confirmar o que você está falando aí, 2 Pedro 3, 8 e 9. 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos, irmão. A vontade do Pai, a vontade de Deus é que todos, está escrito aqui, que todos venham a arrepender-se. Então essa situação que aconteceu, que Jesus subiu, é um simbolismo do que aconteceu lá atrás, e que muitos pereceram por não crer que Moisés voltaria. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos que estavam bem o ano passado e hoje não estão? Eu já te falo alguns. Estava bem, tomando ceia, liberto de vício, Deus trabalhando na família. Aí já deu uma escapadinha no mundo. E é um perigo. Pode não voltar mais, né? Então, a igreja já começa nos alertando sobre a vinda de Jesus. Foca no reino de Deus, foca na salvação da tua família, foca, irmão, na salvação dos que estão à sua volta, foca na tua salvação, irmão, porque quando chegar o dia, nós trocaríamos todos os prazeres desse mundo, irmão, para sair de lá. E não vai ter mais jeito. Deus não vai voltar atrás com a sua palavra. Ele é justo. Quem for fiel, amém. Quem não for, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Amém? Amém. Atos 1,15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado.
É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Quantas tribos Deus usou para formar o povo de Deus na terra antes da graça, que era o povo de Israel? 12 tribos. A Bíblia é todo um contexto. A Bíblia sempre tem um porquê, nada é por acaso. Então, para formar o povo de Deus na terra, na dispensação da graça, que é a igreja, que não é mais o povo de Israel, o povo de Deus que está atuando aqui na terra é a igreja. Pode ser judeu, israelense, é só aceitar a Jesus. Seriam necessárias 12 apóstolos. Então, faltando um, é isso que a gente tem que entender. A palavra é um contexto, a palavra é cercada de mistérios. Por que Deus de Abraão já não fez 12 filhos? Então, por que teve que de Abraão nascer Isaac, de Isaac nascer Jacó, de Jacó nascer 12 filhos? É os porquês, né? Abraão simboliza o pai, Isaac o filho, Jacó o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém? E as 12 tribos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando nos 4 cantos da terra. 3 vezes 4 são. Eles vieram para salvar, nós vemos aqui, para que todos, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio para salvar a todos. Então 12 simboliza isso. E como é que ia começar a igreja? Com 11. Tem muitos que falaram que tinha que esperar, porque Paulo era o 12º, não era. Paulo era um apóstolo do Espírito Santo, já um dos primeiros ali. Aqui diz: é necessário, pois, o 21, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós. Então, todo o ministério de Jesus, irmão, ele escolheu 12 apóstolos e tinha os discípulos. Quem que é o discípulo? Hoje, para você entender, é um crente. Um crente é um discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que aprende com o mestre e obedece o que o mestre ensina, amém? Isso é um discípulo. Discípulo é alguém que aprende com o mestre, com o professor. Por isso que chama disciplina. Qual disciplina você está estudando? Matemática. A palavra discípulo, ela vem disso. Ela tem a sua origem na disciplina, em aprender algo com alguém e colocar em prática. Então os discípulos ali, ele tinha 12 apóstolos, mas ele era rodeado de discípulos. Tinham muitos discípulos. E aqui tinha 2 que estavam desde o começo, que eles falaram aqui, ó. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, olha como eles escolheram esses 2. Estavam andando com eles desde o começo, desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, que um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então a escolha desses 2, Matias e aqui que é chamado de Justo, José chamado Barsabás, e apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Esses 2 discípulos, eles estavam com eles desde o batismo de Jesus ali, eles não eram apóstolos. Como posso ser? Os apóstolos já eram os obreiros, os discípulos eram os crentes, eles estavam ali, muitos ajudavam Jesus, muitos davam comida, muitos davam morada, muitos ajudavam Jesus ali financeiramente, tinha muitas cooperadoras, muitas mulheres sustentaram com a sua fazenda. Então não era só os 12, os 12 ali eram os apóstolos ali, que Deus deu mandamento para eles, mas tinha os discípulos. E desses que estavam desde o começo, eles escolheram esses 2. Falaram: olha, esses 2 realmente, eles estão desde o começo. Desde que Jesus se batizou, Matias e Barsabás estavam com a gente. Onde nós entramos com Jesus, eles entraram. Onde nós saímos, eles saíram. Teve uns que até acompanhou um pouco, depois parou, voltou. Tem outros que pegou no meio do caminho. Teve outros que andou o caminho todo, no final
se afastou. Mas esses dois estavam sempre com a gente desde o começo. Aí vem o dilema, e agora? E agora? Qual dos dois então? E aí eles fizeram o quê? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Fizeram uma oração, lançaram sortes. Eu não sei o que era essa sorte, eles lançaram sortes, né? Que nem você fala assim: ah, Senhor, qual dos 3 aparecer aqui eu vou. Lançar uma sorte, né? Ó, mandei currículo para 3, qual das 3 chamar eu vou. Se chamar as 3 eu vou nessa. Você faz um propósito com Deus em oração e deixa na mão dele. O que for para ser seu vai chegar na tua mão. Amém, irmãos? E nós vemos que lá com Jonas eles lançaram sorte no navio, caiu sobre Jonas. É um negócio que Deus estava no negócio, irmão. Por quê? Porque tinha oração, propósito, não era jogo, não era nada disso. Eles faziam com temor, com oração, e Deus, através desse propósito que eles faziam, Deus mostrava para eles. Estava lá o navio cheio, falou: vamos ver quem aqui que está errado. Lançaram sorte lá e falou: cada um clama o seu Deus aí. Acordaram Jonas e falou: ô dormente, clama o seu Deus aí, porque não vai afundar. E aí caiu sobre Jonas. E ele falou: o que você fez? Por que você fez? Aí ele foi e entregou. Falou: realmente eu pisei na bola. Não é verdade? Então, irmão, tem que tomar cuidado, porque também lançaram sorte nas vestes de Jesus, era um costume. Então, tudo é impuro para quem é impuro. Você tem que fazer um propósito com Deus de coração, pôr Deus em primeiro lugar e cuidado com os seus objetivos. Aqui fala: mas lançaram sorte. Mas a igreja começou orando, colocando a casa em ordem, porque a igreja não podia começar com 11. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, começou com 12 tribos. E lá em Apocalipse você vai ver 24 anciãos. É as 12 tribos e os 12 apóstolos. 24 anciãos está lá no Apocalipse, que vai julgar a igreja, vai julgar as nações. Amém? Então tudo tem um porquê na Bíblia. Tudo tem um porquê. E aqui diz também que foi notando, né? E no 18 diz: ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio. Todas as suas entranhas se derramaram. Falaram que Judas foi se enforcar. Como é que ele se arrebentou? Será que ele pulou no prédio lá do 10º andar? Né? Tem essa. E agora? Aqui está falando. Aí você pode falar: ele foi se enforcar, o galho quebrou, ele caiu do despenhadeiro. Eu sei que a morte de Judas foi horrível. Foi horrível, irmão. Porque a Bíblia fala: ai daquele que traiu o filho do homem, né? Então aqui já deixa ele saiu para se enforcar. Não sei se no meio do caminho ele mudou de ideia. A Bíblia fala: ele foi se enforcar. Lá não fala assim: ele foi e se enforcou. E ele foi para se enforcar. De repente no meio do caminho ele passou num barranco, num abismo e se jogou. Pulou. Ou foi se enforcar num galho e caiu e se arrebentou. Diz que arrebentou aqui, está escrito. Precipitando-se, arrebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Olha que coisa feia. O que aconteceu com Judas? Então, irmãos, nós não podemos julgar ninguém, e nem Judas. Por quê, irmão? Muitas vezes eu vejo as pessoas traindo Jesus por nada. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Eu vejo pessoas traindo Jesus por nada. Por nada põe Deus na parede. Por nada a culpa é de Deus. Por nada porque Jesus não faz nada. Porque Jesus não está vendo e não sei o que, e fica ali maltratando, sendo que Jesus deu a vida por nós. Morreu na cruz por nós, tem promessa na nossa vida. Ele só quer que nós esperemos o tempo da promessa. Ele só quer que nós obedecemos. Ele quer que nós façamos o mínimo de esforço, que o maior fez ele. E a gente fica ali, não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não quero mais Jesus. E aí faz pior que Judas. Então, irmão, a gente tem que aprender a palavra para cada dia nós ser mais grato. Amém? Não cabe nós julgar ninguém, irmão. Não cabe nós julgar ninguém. Quem se afasta, quem fica fraco, quem vem, quem vai. Cabe nós ensinar a palavra. E aqueles que Deus dá uma nova chance, abraçar. Abraçar. Porque eu já vi pessoas se afastar 10 vezes e voltar. Eu já vi pessoas se afastar uma vez e morrer. Morrer aí, morte feia, hein? Eu já vi pessoas se afastar e morrer, na facada. Afastado. Um jovem
amigo do irmão lá na empresa. Ele falou assim: hoje eu vou assistir o jogo do Corinthians no bar, só hoje. Ó, só hoje. Da igreja, hein? Da igreja. Lá perto do São Maria, ali São Mateus, ali, Parque São Rafael, ali. Eu fui lá na igreja dele. Rapaz, quando eu cheguei lá, os próprios traficantes falaram: você tá indo na igreja, irmão? Pode pôr o carro aqui, ó. Feio. E ele foi nesse jogo. Chegou lá, adivinha? Um abismo chama outro. Aí, daqui a pouco, tomou uma cervejinha. Isso foi verdade. O irmão, o pastor Paulo. O pastor Paulo já esteve aqui na igreja quando era lá em cima. Ele é amigo meu da empresa. E era amigo dele esse rapaz. Ele falou: Aristides, ele bebeu. E aí um abismo chamou outro. Apareceu uma mulher do bandido lá. E ele chavecou essa mulher. E aí, irmão, não sei se deram um tapa nele lá, colocaram ele para correr. Ele foi em casa, pegou uma faca e voltou no bar. Quando ele voltou no bar, tomaram essa faca dele. E o pessoal catou e começou a dar nele. Só sei que ele estava no meio da rua estirado. E o pessoal vinha com um capacete, dava na cabeça dele. E o pastor Paulo falou que as pessoas vinham de moto assim, ó, de longe, e passavam por cima, vindo e voltando. Morreu. Então, irmão, já vi pessoas se afastar e não ter duas chances. E já vi pessoas se afastar 10 vezes. Eu não entendo isso. Eu só sei, se Deus dá mais uma chance para nós, irmão, nós temos que agarrar. Nós temos que abraçar. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E os que estão fracos, nós temos que ensinar. Isso que eu falei aqui, eu falo no domingo, eu falo para a própria pessoa. Fala, irmão, você fica em casa, sem motivo. Pessoas que vêm de longe, pessoas que vêm direto do trabalho, pessoas que vêm cansadas, pessoas que vêm com dor. Como é que Deus vai te justificar? Como é que você vai receber a tua bênção de Satanás está acusando nós de noite, irmão? Satanás foi lá e falou: Jó, só está te servindo porque é rico. Você acha que Satanás não acusa nós de noite? Fala lá, ela não veio. A outra veio direto do trabalho. Vou mandar logo uma seta na vida dela. Aí Deus vai falar: não, mas não tem nem como. É que nem quando o obreiro está errado. E as pessoas chegam em mim e falam: mas o obreiro está errado. Aí eu tento, não, mas isso, mas aquilo. Só que tem hora que não dá. Às vezes ele errou mesmo. Aí eu falo: irmão, é um erro, mas já foi acertado. É a mesma coisa o diabo querendo acusar a gente. Deus não vai ser injusto. Se nós fizermos por merecer, irmão, o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, irmãos, olha o que Judas colheu. A morte foi feia. E para encerrar esse capítulo 1, né, que eu vim preparado para ensinar, só falar sobre o capítulo 1 de Atos, e já é um grande ensinamento para nós. É o começo da igreja, fé e obra. Você é a igreja. Fala assim: eu sou a igreja. Eu tenho que agir de acordo com a palavra. Amém? E esperar a promessa. Eles esperaram 50 dias. A Páscoa, o dia de Pentecoste, eram 7 semanas, 49 dias, 50 dias eram. 5 no grego, não gosto de falar muito dessas coisas não, mas vocês vão entender. Quando eu sei que todo mundo vai entender, eu falo. Os 5 primeiros livros da Bíblia chama Pentateuco, né? Os 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu chama Pentateuco. O que quer dizer Pentateuco? 5 livros. Pentateuco, 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Acabou, aí entra Josué. Aí Moisés já não escreveu mais. Aí foi Josué. Pentecostes. Pentateuco, 5 livros. Pentecostes, 50 dias. Amém? Então eles esperaram 50 dias, orando, suplicando, no cenáculo onde eles tinham tomado a ceia com Jesus. Eles estavam no cenáculo, obedecendo. Imagina, passou um dia, mas Jesus falou que ia enviar um consolador. Esse consolador vai ver na porta se está chegando alguém. Nada. Passou 2 dias, nada. Passou uma semana. Irmão, pensa. E você esperando. Passou 15 dias. Passou 40 dias. Quando chegou o dia de Pentecoste, aí, irmão, entrou o capítulo 2.
Aí tem mistério também nesse capítulo 2. Irmãos, Atos dos Apóstolos, eu nem abri o livro que eu trouxe, tá bom, é melhor assim. Atos dos Apóstolos não termina. Ele não termina. Por quê? Porque a história da igreja não terminou ainda. Olha que interessante, sabia disso? Abre aí no último capítulo de Atos. Você vê que a Bíblia é um livro que não tem igual, né? Ele não tem fim, não tem conclusão. E Atos terminou com a igreja arrebatada. Não. Atos começa com a igreja fazendo a obra e termina com a igreja fazendo a obra. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas ele não estava preso? Como é que a pessoa presa faz a obra? Como é que a pessoa presa vai orar? Como é que a pessoa presa vai ensinar alguém? Como é que a pessoa presa vai falar de Jesus? Como é que a pessoa presa vai evangelizar? Irmão, eu fiquei esses dias em casa, estudei a palavra, evangelizei. Da outra vez na pandemia que a igreja fechou, consegui configurar o YouTube para fazer as lives. Foi uma bênção, aquelas lives que alcançou almas. Sabe quem põe impedimento? É nós. Ele estava preso materialmente, mas o Espírito estava ali. Jesus estava como na cruz? O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele orou. Ele podia falar, não consigo orar, estou com falta de ar, estou com sede, estou com dor. Ele orou por ele. Pai. Falou, Pai, perdoa eles. E muitas vezes tem alguém da nossa família precisando da nossa oração. Nós não estamos igual a Jesus e nós falamos, estou cansado, vou pedir para o pastor orar. Amém? Jesus estava preso na cruz, crucificado. O que ele fez com aquele malfeitor do lado? Salvou ele. O malfeitor falou, Senhor, lembra de mim? Ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O que impede nós de alcançar a alma? Jesus estava na cruz e alcançou a alma. O que impede nós de orar? Jesus estava na cruz pregado e ele orou. O que impede nós de obedecer? Jesus estava na cruz pregado e obedeceu. Paulo estava preso aqui, ó, ele fazia obra, mandava carta, orava, exortava. E aqui, todo o final de epístola, você vê o final dela. Ó o final eu vou pegar logo a de Romanos, a próxima. A único Deus sábio seja dado agora para todo sempre. Amém. Acabou, Romanos. Aí você pega Coríntios. Final de Coríntios. O meu amor seja com vós todos, em Cristo Jesus. Amém. Acabou Coríntios. Aí você pega 2 Coríntios. Eu não vou pegar tudo por causa do tempo, tá? Pega 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que é a bênção apostólica que eu dou na igreja, sejam com todos vós. Acabou 2 Coríntios. E assim vai. Pega aí Apocalipse, para finalizar. Apocalipse. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Acabou Apocalipse. E Atos? Atos não tem um amém, não tem um acabou não, irmão. Atos está aqui hoje, ó. Atos dos Apóstolos, se tivesse continuado escrevendo, hoje estaria escrevendo nós aqui fazendo a obra da igreja. O Espírito Santo ainda está operando. O Espírito Santo ainda está batizando na igreja. O Espírito Santo ainda está libertando. O Espírito Santo ainda está curando. O Espírito Santo ainda está restaurando casamentos, restaurando lares, restaurando vida sentimental. O Espírito Santo está alcançando almas. A igreja está operando. O final vai ser no arrebatamento. É o único livro que não tem epílogo, não tem conclusão, não termina, é Atos dos Apóstolos. Amém? Aí você fala, eu faço, pode repetir. Eu faço parte do livro de Atos dos Apóstolos. Amém, irmão? E as palmas são para Jesus.
Glória a Deus.